Senhor, irmãos, eu quero ler com vocês a palavra do Senhor no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo número 24, do versículo 36 até o versículo 44, que diz assim: Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto narrado, falado pelos lábios santos do Senhor Jesus, em que ele serve para nós como uma advertência muito solene, uma advertência para essa nação, uma advertência para a igreja em geral, uma advertência para a humanidade, porque ela serve para todos nós, principalmente nós como povo, como nação, como igreja, que estamos vivendo os últimos dias da graça aqui na terra. O Senhor, ele diz que a vinda dele é comparado, semelhante ao que foi aos dias de Noé. E é importante, irmãos, quando nós estudamos esse texto juntamente com os seus contextos, o Senhor nos descreve quais seriam as características daqueles que viviam antes do dilúvio. E o Senhor disse que seria a mesma coisa. Portanto, meus amados, nós já somos avisados pelo nosso Senhor de antemão de que como será, irmãos, os homens na época em que Cristo irá voltar. Como será os homens no seu quesito religioso, no seu quesito moral, no seu quesito social, o que mais o iria influenciá-los, o que mais o iria os atraí-los, aquilo que mais iriam tomar os seus tempos, gastar o seu tempo, as suas energias, quais seriam as preferências dele, dentro do contexto que nós lemos. Não seriam as coisas de Deus, eles não seriam atraídos pelas mensagens do Senhor, não seriam atraídos pelas coisas espirituais, mas o que os iriam atraí-los, assim como atraiu aqueles antes do dilúvio, contemporâneos de Noé, era exatamente, amados, as coisas deste mundo, as coisas materiais deste mundo. E nos disse que aquela geração ela foi surpreendida pelo dilúvio. Por quê? Porque eles não perceberam a mensagem, os avisos em que eles foram feitos. Então, o versículo 39 nos diz assim que e não perceberam até que veio o dilúvio. E o versículo 44 que eu acabei de ler, o Senhor volta para os seus discípulos. O Senhor Jesus estava dando as últimas instruções ali no Monte das Oliveiras para os seus discípulos, e ele diz para eles: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. A palavra aperceber, irmãos, significa aquele que se deu conta, ou aquele que se dá conta de alguma coisa, ou aquele que é abastecido, aquele que passou a enxergar, que passou a ver, aquele que está pronto, aquele que está preparado. E é essa aqui a mensagem principal: estar vivendo preparado, estar vendo as coisas, estar apercebendo os acontecimentos.
está enxergando as coisas que estão acontecendo, que a nossa redenção ela está próxima. Como é lamentável nós, diante de uma pandemia que para essa geração é algo extremamente novo, e isso faz parte de um acontecimento em que ela marca o retorno de Cristo. E nós percebemos, amado, muitos irmãos, muitas pessoas que se dizem cristão, que não estão percebendo, que não estão enxergando essas coisas como um sinal de alerta em que nós precisamos melhorar a nossa vida espiritual. Ele continua com os seus mesmos pensamentos, ele continua preso nos seus mesmos sentimentos, nas suas mesmas decepções, nos seus mesmos embaraços, nos seus mesmos pecados, nos seus mesmos abafamentos, que o impede ele de um crescimento espiritual. Ele acha que ele não precisa melhorar, não precisa se purificar, mesmo diante de tantas mazelas, de tantas mortes, de sinais que o próprio Senhor Jesus ele descreveu para nós, que são sinais que precederão o princípio de dores, que precederão a volta dele. Mesmo nós vivendo em uma iminência de um grande acontecimento, que é o arrebatamento da igreja, ou pior, ou ainda, eu digo não pior, mas ou ainda, pela morte súbita, muitos que se diz cristão não conseguem enxergar a si, não conseguem perceber que ele precisa melhorar, que ele precisa ser mais crente, que isso seria uma maneira dele buscar a santificação, dele quebrar paradigmas. Mas nós lamentamos que ele ainda continua se recusando a olhar para si, se recusando a crer, se recusando a buscar um crescimento espiritual. Ele se recusa a fazer um concerto com Deus, ele se recusa a crer, ele se recusa a voltar e andar no caminho, que é o caminho que é entrar pela porta e pelo caminho estreito que conduz para a salvação. Esse texto que eu acabei de ler, ele é uma advertência solene para todos nós, para esta nação. Ele é uma advertência solene para os cristãos. É uma advertência solene para todos nós. Por quê? Porque nós não conseguimos, ou seja, muitos não conseguem enxergar que essa geração, ela está idêntica àquela geração em que foi antes do dilúvio. Aquela geração em que foi contemporâneo de Noé, porque o Senhor Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus amados, é muito importante nós vermos aqui nesse texto o que o Senhor ele está falando para nós, o que o Senhor está falando para a sua igreja, o que o Senhor está falando para a humanidade. É tempo de abrirmos os olhos, é tempo de sermos mais sensíveis, é tempo de nós buscarmos aquelas coisas que são coisas espirituais e que essas coisas elas vêm nos fazermos crescer. É tempo de deixar o pecado, deixar o embaraço e termos um foco em seguirmos a Cristo, em andarmos na direção da Canaã celestial, em buscar a paz com os outros, em buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é uma advertência para todos nós. Portanto, meus amados, essa geração, ela será surpreendida como foi a geração de Noé. Muitos serão surpreendidos, apanhados pelos acontecimentos que estão prestes a acontecer. Mesmo sendo avisados, mesmo muitos acontecimentos que hoje estão acontecendo, profetizados, preditos pelo nosso Senhor, eles não percebem, não estão vendo, são insensíveis e cada vez mais os corações serão endurecidos. Aquela geração de Noé, eles foram advertidos, eles foram avisados a tempo, antes do dilúvio acontecer. Porém, eles não encontraram tempo para ouvir os avisos sobre os juízos.
a mensagem de Noé não os fizeram perceber, não os deram conta do aviso. Por quê, irmãos? Porque eles não acreditavam que o dilúvio poderia acontecer. Eles viviam tão confortavelmente, tão ocupados nas coisas materiais, tão satisfeitos com a vida que levavam, que eles não achavam que era impossível aquela profecia, aquilo se cumprir. Eles também não tinham tempo para ouvir os avisos de Deus. E essa geração é uma geração que está tão ocupada com as coisas deste mundo, tão embaraçada com as coisas dessa vida, gastando o seu tempo com coisas que não lhes trarão nenhum tipo de benefício para a eternidade, que eles não conseguem ouvir os avisos, não conseguem ter um tempo, dar um tempo para o seu Deus. Estamos vivendo uma época, estamos vivendo essa sociedade semelhante àquela que viveu Noé. Eles foram ocupados demais com as suas atividades materiais e mundanas. Eles não tinham tempo para Deus, não tinham tempo, irmãos, para ir aos templos, nem para as leituras, meditações, nem tempo para oração, para a busca espiritual. Não tinham um tempo. E essa geração hoje é uma geração imediata, uma geração que elas estão com fome de novidade, uma geração em que elas estão em contato direto com as coisas que estão acontecendo no mundo, quase que em tempo real, devido à tecnologia. E isso começa, irmãos, a ocupar o tempo deles tanto que eles não têm tempo para eles fazer o seu devocional particular, para que eles possam fazer um exercício das coisas do Senhor, uma leitura, uma meditação, momentos de oração, um exercício da sua mente, do seu coração, do seu sentido com a palavra de Deus, com aquilo que é puro, com aquilo que é honesto, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que traz um crescimento espiritual, com aquilo que os faz nos aproximar de Deus. Eles é uma geração em que pelas coisas de Deus poucos se interessam, porque eles eram como Noé, dos dias de Noé, ocupado demais com as coisas deste mundo, com os negócios, com os seus bens, com o trabalho, com as diversões, com o conforto e com os prazeres. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá com a geração, com esta geração, não só o Brasil, mas o mundo todo, que não está percebendo os acontecimentos, que os estão avisando que Cristo está às portas. Nos diz que eles não perceberam os avisos de Noé, eles não enxergaram o grande barco que estava sendo construído, aquele barco imenso no meio daquele deserto lá na Mesopotâmia. Aquilo lá não trouxe para eles uma sensibilidade de curiosidade, porque era impossível acontecer, porque não havia costume de chover naquela época. Então hoje são poucas pessoas que acreditam que Cristo está às portas. São pouquíssimas pessoas que estão percebendo, que estão preparados, que estão enxergando, que estão vendo que as palavras do Senhor profetizadas pelos profetas, pelo Senhor e pelos apóstolos, descrito na Bíblia Sagrada, elas estão cumprindo. São poucos, amados, que estão enxergando. Nos diz que aquele povo, eles casavam e davam-se em casamento. Alguns teólogos acham que isso aqui se refere à linciosidade sexual, ou seja, à prática da prostituição, como ocorreu com Sodoma e Gomorra, que o Senhor também pegou como exemplo lá em Lucas capítulo de número 21. Querido, esse tipo de pecado em que as nações estão cometendo,
pecados que o nosso Brasil está cometendo com corrupção generalizada, corrupção na mais alta classe da sociedade, no meio das autoridades. Nós estamos vendo os tráfico não é de órgão, tráfico de arma, tráfico de droga, a promiscuidade, a prostituição, essas injustiças sociais, o aumento da violência. Isso são características de uma sociedade que ela está debaixo de um juízo, que sobre ela o juízo está prestes a acontecer. E isso é idêntico ao que aconteceu com aquela sociedade no tempo de Luís, no tempo de Noé. E as nações do mundo, elas estão com as suas medidas de pecado cheias. Isso significa que elas estão, meus amados, à beira de um juízo. Agora, o triste é que não percebem, como a geração de Noé não perceberam os avisos em que Noé fazia, as pregações de Noé, a construção do barco. Não perceberam até que veio o dilúvio. Por que eles não perceberam? Porque eles, de uma forma voluntária, eles recusaram a aceitar. Eles se recusaram a crer que Deus iria os julgar com o dilúvio. Não quiseram crer. Achavam impossível tal acontecimento. Por isso que a palavra aqui se descreve que eles não quiseram enxergar, eles não quiseram crer. Então, quando é que eles creram? Somente quando eles viram as grandes ondas borbulhar, se levantar da terra, é que puderam despertá-los para a realidade. Eles viviam uma realidade, e é o que está acontecendo, irmão, com essa geração, com essa sociedade. Eles estão vivendo fora de uma realidade real das coisas. Glória a Deus. Então, foi então que eles se lembraram das profecias, dos ensinos, das pregações que tinham ouvidos, mas já era tarde. O texto aqui nos fala que os levou a todos pereceram. Naquela geração de Noé, somente 8 pessoas foram salvas porque creram. Nos diz que Deus se agradou de Noé, porque Noé ele tinha, entre toda aquela geração, ele era diferente, ele tinha um comportamento diferente, porque Noé cria em Deus. Noé, o patriarca, ele cria em Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele obedeceu a voz do Senhor. No entanto, quando o Senhor falou para ele construir aquele barco, ele construiu, meus amados. Louvado seja o nome de Jesus. É importante, irmãos, nós enxergarmos as coisas, nós não endurecermos o nosso coração. Sempre o Espírito Santo está falando, e a palavra sempre nos diz que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, porque muitos, quando passar a enxergar, quando quiser crer, já vai ser tarde demais, como aconteceu com aquela geração na época de Noé. Nos diz o Senhor Jesus que da mesma forma que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O retorno de Cristo, ele vai trazer, irmãos, muita destruição e muito juízo sobre o mundo. Mesmo o mundo sendo avisado, hoje todos nós estamos sendo avisados pela própria palavra do Senhor. Por isso que é necessário diariamente nós estudarmos a palavra do Senhor e prepararmos a nossa mente, o nosso coração e termos um desejo de poder obedecê-lo, para que possamos ouvir a voz do Senhor, para que o Senhor possa nos despertar. Ele vai nos despertar com revelação, com sonhos, com profecia. Receberemos um sentimento, irmãos, de pureza, um sentimento de santidade, um sentimento de amor para com Ele, um sentimento de gozo pela comunhão com Ele, um sentimento de paz pelo perdão que por meio de Jesus Cristo Ele nos concedeu, mesmo diante das aflições, mesmo diante de tantas essas mazelas, mas nós gozamos da paz, nós gozamos de uma alegria, de um gozo,
não é? Que isso vem de uma correta relação com Deus, por meio da fé em Cristo, por meio do perdão, por meio da libertação. Quantos cristãos, não é, que não têm paz, quantos cristãos que são iracundos, que não perdoam, quantos cristãos que são murmuradores, que reclamam, quantos cristãos que têm dificuldade de ter comunhão uns com os outros, porque estão presos em pecado, porque ainda não foram libertos, não foram perdoados, não se preparam mentalmente, não buscam ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de nós invocarmos o Senhor, de nós clamarmos por misericórdia. Nós estamos sendo avisados, irmãos, pelas profecias bíblicas, pelos estudos sagrados. Os poucos estão vendo que realmente o mundo está caminhando mediante os decretos registrados na palavra do Senhor, pelos acontecimentos mundiais. Estamos vendo o crescimento da ciência, não é? A era da tecnologia. Estamos vendo as guerras, os terremotos, pestes em vários lugares. Inclusive nós estamos enfrentando, o mundo está enfrentando uma terrível pandemia. Estamos vendo, irmãos, o mundo sendo preparado para receber o anticristo. Nós estamos vendo também aí o mundo conectado, não é, com a língua, a própria língua, que é o inglês, com a economia. Ele está completamente globalizado através da tecnologia de 5 e 6G, que vai trabalhar será um serviço prestado ao anticristo. Estamos vendo também o esfriamento de muitos. Nos disse Jesus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Amor em relação às coisas de Deus, em relação a Ele, em relação ao seu semelhante, em relação aos seus familiares. Nós estamos vendo isso por causa do mundanismo, o surgimento de falsos profetas, de falsos líderes religiosos. Nós precisamos olhar para Israel já formado como nação. E no dia 21 de fevereiro deste ano, Israel, todos os judeus do mundo todo, eles fizeram um grande clamor pela vinda do Messias. E olha, irmãos, nós temos vídeo gravado. Na Páscoa, eles fizeram uma celebração, para poder receber um homem chamado Esquirraú Ben Davi. Esquirraú Ben Davi, um grande rabino. Ele foi recebido nessa Páscoa lá em Israel com honras messiânicas, tá? Porque os judeus, eles não receberam a Cristo, eles não creram em Cristo e ainda eles estão esperando o Messias. Mas agora, irmãos, eles estão clamando por um Messias, eles estão tendo a necessidade do Messias. E eles vão receber, irmãos, um falso Messias, como Jesus falou, que é aquele que é o falso profeta, que é aquela besta que sobe da terra, que vai poder enganá-los e quebrar um concerto com ele na metade do período da grande tribulação. Nós precisamos sermos avisados disso aí, irmãos. Veja só que essas coisas, elas nos despertam para ter uma vida de santidade. E Jesus, então, aqui, ele descreve para nós, ele olha para os seus discípulos e diz para ele, então, vocês precisam estar apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Queridos, não sejais surpreendidos pela volta de Cristo, não sejais surpreendidos pela morte, a não estar preparado, a negar-se a ver essas coisas. Consagrai as vossas vidas, preparai os vossos caminhos, meus amados, endireitai as vossas veredas, coloquem em ordem a vossa vida espiritual, comece a se desvencilhar dos embaraços, daquilo que os prende, dos tempos em que os tira de um momento de oração, de um momento de comunhão com Deus. É tempo de nós crescermos, é tempo, irmãos, de nós buscarmos ao Senhor com rogos, com jejum, com humildade, com genuíno arrependimento, porque estamos sendo avisados, estamos vivendo os últimos dias na face da terra e logo sairemos, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento, porque
este mundo e esta geração, ela está idêntica à geração da época do dilúvio. E nos diz, amado, que eles foram surpreendidos, e assim acontecerá. Assim acontecerá, amados. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 16, nos diz que o Senhor, ele virá até os ares, e de lá ele dará uma ordem. Ele vai dar uma ordem, glória a Deus, para que dos 4 cantos da terra, todos os seus escolhidos, aqueles que morreram primeiro, eles ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos, com corpos glorificados, iremos subir ao encontro do Senhor. Nós vamos encontrá-lo no ar. Certamente o Senhor estará em algum lugar desse espaço sideral, aguardando a sua igreja. Só que isso vai acontecer de forma inesperada, de forma tão rápida, que os telescópicos, os aparelhos de tecnologia que faz vigilância dos espaços das nações, não irão perceber a passagem dos fiéis ao encontro de Cristo, porque será num piscar de olhos. Nós vimos o surgimento, a criação de um chamado avião supersônico, em que ele voa 5 vezes a mais do que o Concórdia. Ele voa a mais de 5.000 km por hora, meus amados. Veja só, mas não será em uma velocidade como aqueles que vão ao encontro do Senhor na rapidez do arrebatamento. Então muitos que não estão preparados, muitos que não se negam a ver, eles serão surpreendidos. Por isso que o Senhor Jesus, ele descreve 7 parábolas acerca da vigilância. Estejam preparados, irmãos. Se prepara a igreja do Senhor para a vida, se prepara ou para a morte ou para o arrebatamento, porque logo sairemos aqui deste mundo. Deixa, amado, o embaraço, deixa o pecado, tá? Que tão de perto nos assedia, que tão de perto quer nos atrapalhar a nossa comunhão, e partimos em nome de Jesus para uma vida de consagração. Você que está fora dos caminhos do Senhor, e você, meu irmão, minha irmã, que ainda está preso nos seus sentimentos, que ainda está preso em mesquinhez dessa vida, procura preparar-se a sua vida, procura buscar ao Senhor, preparar a sua mente, o seu coração, para poder ser retirado dessa terra aqui, porque o juízo virá sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre crianças. O juízo virá porque ele é indiscriminado, mas para aqueles que guardam a palavra do Senhor serão guardados, como o Senhor falou em uma promessa para a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:10. O Senhor guardará aqueles que guardam a palavra do Senhor. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã.